No ano, bom dia. Esse vídeo ele vai funcionar como se fosse uma aula, mas ao mesmo tempo uma espécie de correção do último exercício que eu passei, da cronologia da Segunda Guerra Mundial. Vamos lá. Teve uma questão que eu coloquei lá perguntando por que no início da guerra, com as invasões da Alemanha, a Inglaterra, de forma heróica, conseguia bombardear algumas cidades dominadas pela Alemanha de Hitler, nazista. Por que coloquei heróica? Porque era o seguinte, se vocês perceberem, a aliança dos aliados era, que vocês aprenderam que está no livro, Inglaterra, França e União Soviética, tá? E o eixo era Império Austro-Húngaro, Alemanha e Itália, tá? Não, desculpa, isso foi na Primeira Guerra. Alemanha, Itália e Japão. Bom, a União Soviética, eu botei uma questão aí, tá? Que ela invadiu a Polônia. Ela ficou com metade do oriente da Polônia e a outra metade ocidental com a Alemanha. Eles dividiram no início da guerra. Aí você pergunta, mas a União Soviética lutou do lado dos aliados e venceu a guerra. Foi a primeira nação que conseguiu marchar com suas tropas em Berlim, antes do suicídio de Hitler. Só que no início da guerra, tá, essa aliança ainda não era composta. A União Soviética não estava dentro da aliança. A aliança era praticamente Inglaterra e França, contra todo o poder bélico da Alemanha. E a França não resistiu aos ataques da Blitzkrieg da Alemanha. Tá? Nós vamos falar sobre isso. Ela não resistiu e a Alemanha invadiu metade da França, chegando até Paris. E tomou Paris, a capital. Então o sul da França, né, na parte de baixo do mapa, acabou ficando com os rebeldes, o pessoal da resistência. Rebelde não, resistência, tá? Que era o pessoal da França, que resistiram à invasão nazista. Então a Inglaterra ela praticamente se viu sozinha nesse início de guerra. Sozinha. Tá? Estados Unidos ainda não estava na guerra. Estados Unidos ainda não estava aliada aos aliados, ainda não estava. Só que a Inglaterra ela teve uma sorte. Por quê? Porque a Inglaterra é uma ilha. O Reino Unido é uma ilha. Tá? Todos os países da Europa que Hitler invadiu, Luxemburgo, Hungria, Polônia, Holanda, Bélgica, França, todos, Tchecoslováquia, todos que ele invadiu e tomou e dominou, ele invadiu pelas fronteiras terrestres. Inglaterra era uma ilha. Então a Blitzkrieg, tá, o ataque relâmpago da Alemanha, não funcionou 100% na Inglaterra, porque primeiro, ela não tinha como ir por terra. Tá? A Inglaterra é dividida pelo Canal da Mancha, pelo Oceano Atlântico da Europa. Então ela não tinha como ir por terra. Então o que Hitler fazia? Ele só bombardeava a Inglaterra. E dessa forma a Inglaterra conseguia resistir, bombardeando eles também. Só que muito longe ainda de causar algum efeito positivo em relação a vencer os nazistas. Por isso, de forma heróica. Bom, a União Soviética, vamos lá. A União Soviética, gente, era socialista, comunista, tá? Ideologia inimiga número 1 de Hitler, do nazismo de Hitler. No início da guerra, Hitler fez um pacto com Stalin, que era o presidente da União Soviética, de ninguém atacar um ao outro. Tá? Pois bem, a guerra já estava sendo declarada, já estava vendo que a guerra ia acontecer, mas eles não iam atacar uns aos outros. Tá? Por isso a invasão da Polônia. Hitler de um lado e a União Soviética de outro, tá? Logo em seguida, a União Soviética se declarou neutralidade, declarou neutra na guerra, não participando da guerra. E a Inglaterra lutando heroicamente, bravamente, e os franceses já tinham sido praticamente dominados, resistindo dentro do seu país. Só que Hitler, em 1941, ele roeu a corda do contrato de não ataque, de não atacar a União Soviética. Ele criou uma operação, vá saber por quê, chamada Barbarossa, tá? E invadiu a União Soviética, conseguindo chegar próximo a Moscou, tá? Uma das batalhas alemãs, ataques alemães, que mais tiraram vidas, que mais existiu mortes, tá? Foi essa na União Soviética. Daí, um motivo para que Stalin se visse numa situação de ataque, né? Combinei com o Hitler que não ia atacá-lo. Eles me atacaram, então agora eu vou lutar do lado dos aliados. E aí forma a primeira aliança União Soviética, Inglaterra
e resistência da França, lembrando que a França estava tomada, tá bom? Isso está até em outra questão, esse é um dos primeiros erros de Hitler, tá? Agora, voltando aqui, quais as intenções de Hitler? Nós sabemos que Hitler queria criar a raça ariana, sabemos que Hitler queria acabar com os judeus, sabemos que Hitler queria transformar a Alemanha numa potência mundial, tá tudo bem. Só, gente, que essas loucuras de Hitler, tá, por trás disso, tinha uma genialidade em relação a seus ataques, a seus objetivos econômicos e sociais e estratégicos. Por exemplo, por que ele invadiu primeiro a Finlândia e a Noruega? Porque lá era um território rico em minas de ferro. E Hitler precisava de muito ferro para criar tanques, aviões, armamento, munições, com o ferro de lá que era transformado em aço. Por isso, então, nós percebemos aí uma intenção econômica. Por que ele invadiu Luxemburgo e Bélgica? Que nada lhe dava de benefício econômico. Porque depois, se vocês perceberem no mapa, invadir Luxemburgo, invadir Bélgica, dava uma passagem tranquila para as tropas alemãs entrar com a Blitzkrieg e invadir a França, que não era tão fraca como a Luxemburgo e a Bélgica. Tá bom? Então nós percebemos que ele teve intenções estratégicas de guerra e intenções econômicas para se manter na guerra. Então ele não era um louco, como todos dizem, não. Ele sabia, de uma certa forma, como pensar em relação a como fazer e como vencer a guerra. Tem uma questão lá, por que o Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial? Bom, nós vamos estudar no próximo conteúdo agora a era Vargas, Getúlio Vargas no Brasil. Mas Getúlio Vargas era o presidente do Brasil durante a Segunda Guerra, durante o período da Segunda Guerra. Getúlio Vargas, ele tinha um governo durante um tempo, 1937 a 1945, que ele era um ditador, tá? Ele teve não era nazista, mas ele tinha um governo parecido com o fascismo de Mussolini na Itália e o nazismo de Hitler na Alemanha. Só que, por que Getúlio Vargas não lutou do lado dos alemães na Europa, não ajudou? Por dois motivos. Primeiro, Hitler, para enfraquecer a Inglaterra, que eu já falei que era uma ilha, ela começou a afundar navios que levavam mantimentos para a Inglaterra, navios de exportações. Por exemplo, navios americanos que levavam remédio, comida. Brasil levavam comida. Portanto, eles afundaram 11 navios do Brasil ao redor da ilha britânica. Tá? Esse foi o motivo que injuriou Getúlio Vargas. Porém, teve um motivo principal. Ele praticamente foi forçado pelo governo americano, tá? O Getúlio Vargas, de que, olha, você ajuda a gente na guerra, enviando soldados com a gente para lá, e depois eu te dou a promessa, eu lhe prometo que eu vou lhe ensinar a técnica de criar o aço. Porque o aço, gente, é um material bem mais durável, tá? De muito mais durabilidade do que o ferro, só que ele precisa ser transformado. O ferro é retirado da natureza e o aço é transformado em fábricas siderúrgicas. E o Brasil, ele não dominava essa técnica, os americanos sim dominavam. Portanto, depois que os brasileiros enviaram 25 mil soldados de tropa chamado Força Expedicionária Brasileira, a FEB, tá? Os famosos pracinhas, enviaram para a Itália, tá? Para lutar do lado de americanos contra tropas nazistas lá dentro, e italianos também, lembrando que a Itália estava do lado da Alemanha. Depois disso, logo assim que acabou a guerra, os americanos criaram aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, numa cidade chamada Volta Redonda, aliás, eles criaram a cidade chamada Volta Redonda, o complexo siderúrgico brasileiro. Ou seja, até hoje funciona lá o coração siderúrgico, a transformação de metais do Brasil. Para tudo quanto é fabricação, de tudo quanto é produto. Carros, eletrodomésticos, armas, tudo. O aço é feito lá. Então, está aí um dos motivos que levaram o Brasil à Segunda Guerra Mundial. Bom, deixa eu ver se eu me lembro de alguma coisa. Ah, sim. A União Soviética, após entrar os aliados... Ah, lembrei, desculpa. Aonde Hitler começou a perder as suas batalhas? Foi justamente quando ele atacou a União Soviética, tá? E logo em seguida, Japão, que era do lado do eixo, tá?
atacou a base naval americana de Pearl Harbor, no Havaí, matando milhares de pessoas e destruindo todos os navios de guerra dos Estados Unidos. Qual a intenção do Japão? O Japão, para ser atacado pelos Estados Unidos, ele com certeza ia ser atacado pelo mar, porque o Japão também é uma ilha. E os Estados Unidos ia vir pelo Pacífico. Se vocês olharem o mapa, os Estados Unidos sai daqui, faz isso aqui, né, vai girar e vai chegar no Japão. Então o Japão pensou o quê? Vamos destruir a sua frota marítima de guerra, que eles assim não vão ter como atacar o Japão. Só que deu errado para o Japão. O ataque a Pearl Harbor destruiu a base naval. Só que em 2 meses, os americanos declararam guerra ao Japão, declararam a entrada nos aliados e a entrada na Segunda Guerra Mundial. E nesses 2 meses, construíram bravamente, tá? De forma muito bem categórica, mais 2 portas-aviões enormes, maiores do que os que os japoneses destruíram, e conseguiram cercar e atacar e começar a invasão da Oceania e da Ásia, né, tirando os domínios japoneses de lá, tá bom? Bom, gente, essa foi uma aula. Qualquer dúvida vocês coloquem lá na plataforma, tá? E eu aguardo esse exercício da cronologia da Segunda Guerra Mundial, tá? Feito, pronto, tanto no meu e-mail quanto lá na plataforma. Pelo meu e-mail é melhor, tá bom? Tchau, um abraço. Pode ir.